Meus irmãos, professores e professoras, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela nova oportunidade que temos e nós vamos reiniciar a nossa meditação bíblica no livro dos reis de Israel, mais precisamente a respeito dos reis de Israel. E hoje nós teremos a lição de número 3 com o título Os sucessores de Roboão e Jeroboão. Então, para a lição de número 3, este assunto que nós vamos estar meditando com os irmãos, fazendo uso de algumas reflexões bíblicas, e os irmãos professores podem se encarregar de, na sua meditação devocional, vocês fazerem uso de leituras nas referências bíblicas contidas na lição da revista, para que os irmãos também possam desenvolver um assunto juntamente com a classe dos juvenis e adolescentes. Uma coisa que eu estive pensando que é bem importante é que estas aulas que nós estamos procurando desenvolver com os irmãos, nós devemos nos preocupar em refletir numa linguagem que esteja ao alcance do entendimento dos juvenis e adolescentes. Claro que, mesmo assim, isso não significa que nós estamos querendo insinuar que falta neles uma compreensão, bem apurada das coisas, como às vezes nós podemos nos envolver num desenvolvimento bíblico com pessoas de mais idade, mas sabendo que eles estão numa fase de crescimento em vários sentidos, principalmente no sentido espiritual, aí nós devemos estar numa linguagem que esteja bem próxima do entendimento deles, tá bom? Então, meus irmãos, hoje nós teremos esta lição. Eu vou fazer aqui para vocês uma rápida leitura de um verso que vocês vão usar como texto áureo. Um verso como texto áureo. Este verso em 2º livro das Crônicas, capítulo 15 e o verso 7, ele relaciona-se a um rei de Judá, que é o rei Asa, rei de Judá. A expressão bíblica é: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Os irmãos indo lá no livro das Crônicas e uma coisa importantíssima dos irmãos observar. Nós estamos estudando diretamente o livro dos reis de Israel. Porém, o livro das Crônicas, ou o primeiro livro das Crônicas e o segundo livro das Crônicas dos reis de Israel e de Judá também, eles têm muitas repetições dos assuntos que estão registrados nos livros dos reis. O importante de nós fazermos assim uma harmonia entre os livros é que no livro das Crônicas às vezes tem algum destaque a mais que ajuda-nos a entender melhor o fato que está sendo lido no livro dos reis. Está bem? Então, esta expressão bíblica de texto áureo está em Crônicas, mas refere-se ao rei Asa, que foi rei em Judá, sucessor dos reis em Judá e Jerusalém. Está bem? Referindo-se a um período de guerra, um período de batalha, em que o rei de Judá, rei em Jerusalém, no Reino do Sul, teve de guerrear e ele, vendo em si e no seu exército uma determinada impotência, incapacidade, ele clamou o socorro de Deus. E Deus então enviou o profeta com uma palavra da sua parte, trazendo ao rei de Judá, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolação, que Deus haveria de ser com ele. E isto que está relacionando ao texto áureo. Agora, os irmãos vejam bem, as irmãs, os professores, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está no capítulo 15 do primeiro livro dos reis, versos de número 1 a 8. Estarei lendo aqui para os irmãos. Está escrito assim: e no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém,
e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais, aos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Está aqui a menção do rei Asa, filho de Abias, reis em Judá. Então vamos lá. Para que os irmãos depois façam uso de todos os tópicos na revista e também as referências bíblicas, de uma maneira mais objetiva e numa linguagem de simples entendimento para os juvenis, os adolescentes, o nosso assunto é sobre os sucessores dos reis de Judá e dos reis em Israel. Nós já estudamos na aula anterior a respeito da divisão das tribos. Irmãos, lembrando-se, né? Os irmãos podem até trazer a lembrança, a lição de número 2, alguns pequenos pontos em que nós mencionamos na aula anterior, que ficou assim bem explicado para os irmãos que aquela divisão das tribos foi um ato diretamente determinado por Deus. Numa reflexão que fiz com os irmãos, que desde tempos antigos, quando Davi, que foi ungido para ser rei, foi alguém determinado por Deus para estar à frente do povo de Israel, mas Davi sofreu muita perseguição, foi o que eu falei aos irmãos. Davi, ele era de certa forma, o que nós podemos entender, a obra de Deus em andamento. Ou seja, Davi, ungido por Deus e ao mesmo tempo um instrumento de Deus para o progresso da obra de Deus. Então os irmãos salientem bem isso, que sendo que Davi estava constantemente sendo perseguido por Saul, e Saul era apoiado por muitos príncipes de Israel, anciãos de Israel e muitos oficiais do exército de Israel, todos estes longos anos desta dura e cruel perseguição, ela não ficou esquecida diante de Deus. Por mais que Deus, por intermédio da sua soberania, não é, da sua autoridade suprema, Deus fez com que Davi assentasse no trono em Jerusalém, não é? E Saul morreu, e ali temos os registros históricos na palavra de Deus, que então Deus levou os anciãos, os príncipes a reconhecerem a Davi como aquele que era ungido por Deus, e assim consolidando o reino a Davi, todo o reino de Israel. Todo o reinado, todo o território de Israel. Mas, irmãos, notem bem, isso não ficou esquecido diante de Deus. E como consequências destas coisas, o tempo se passou e Deus, então, determina a divisão das tribos. Então, foram muitas maldades feitas contra Davi, ou na verdade, como disse aos irmãos, contra aquilo que representava a própria obra de Deus em si, não é? E nós salientamos para os irmãos, para as irmãs, isso é muito importante vocês tentarem conversar com eles num sentido de uma linguagem, como estou dizendo, estou sendo repetitivo, uma linguagem que seja de fácil compreensão para eles, que pessoas são levantadas por Deus, sendo levantadas por Deus como instrumentos de Deus, essas pessoas elas são a obra de Deus e elas são pessoas levantadas para a execução da obra de Deus, porque a obra de Deus ela é espiritual, o reino de Deus é um reino espiritual. E todo aquele que se levanta contra a obra de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Então, por mais que Deus deixe que os dias se passem, as semanas se passem, os meses se passem, os anos se passem,
toda essa maldade não fica esquecida na memória de Deus. Tá? Isso é muito importante pelo seguinte princípio. Na lembrança deste fato histórico, Deus mesmo foi quem pretendeu isto. Deus dividiu as tribos e deixou 2 tribos ao sul. Aí nós precisaríamos nos envolver numa questão de geografia bíblica para que os irmãos pegassem todo o território correspondente às 12 tribos e pegar o sul, a região sul, mais precisamente com capital em Jerusalém, tendo um rei ali que seria o rei no Reino do Sul. E o Reino do Norte, aonde Deus, determinando a divisão das tribos, estavam as 10 outras tribos de Israel, estava um rei determinado por Deus também, que no caso, a princípio, foi Jeroboão. Mas Jeroboão envolveu-se em muitos pecados. Os pecados da idolatria, não é? E transgredindo gravemente a lei de Deus, uma lei determinada por Deus de que era uma blasfêmia, uma abominação, o homem se encurvar a um ídolo, deixando de reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e o Senhor Todo-Poderoso. E isso trouxe muita indignação da parte de Deus contra Jeroboão, pelo que Deus lhe enviou uma palavra de sentença contra ele e contra toda a sua família. Fato que se segue, que agora, estudando nós os sucessores destes reis, ou seja, dos reis do norte e dos reis do sul, o que nós temos? É que morre o pai, vai reinar o príncipe, que é o filho primogênito. O filho primogênito, príncipe, entra no lugar do pai e torna-se rei. Mas, infelizmente, a história que nós temos é que, sucessivamente, estes também começam a praticar os mesmos males que os seus antecessores. E assim, trazendo indignação da parte de Deus constantemente sobre o território do norte. E, infelizmente, o que esperava-se que talvez melhorasse um pouco seria o rei do sul, ou o reino do sul, porque a descendência é de Davi. Ou seja, de Davi nasceu Salomão, de Salomão nasceu Roboão, e de Roboão nós temos este rei chamado Abias, que é sucessor de Roboão, o seu pai. Abias é sucessor de Roboão e Nadab é sucessor de Jeroboão. E ambos os reis são maus. Nadab, sucessor de Jeroboão, no norte, nas 10 tribos, pratica o que é mal, pecado de idolatria e outros pecados mais. E, novamente, vem a ira e a sentença de Deus sobre este rei ímpio, o rei do norte. E depois Roboão, que tem seu filho Abias. Abias também, digamos aí, bisneto de Davi, também começa a praticar o que é mal aos olhos do Senhor. O que eu quero que os irmãos, professores, prestem bem atenção? Que nesta lição de sucessores dos reis, tanto do norte quanto do sul, os irmãos procurem assim ser objetivos no seguinte sentido, que há uma questão falada sobre a influência. Ou seja, as atitudes destes reis deveria ser no sentido de conduzir o povo a temer a Deus. As atitudes destes reis deveriam ser num sentido mais ativo de levar o povo, de conduzir o povo ao temor do Senhor, a um respeito e dedicação aos mandamentos de Deus. Mas, infelizmente, aquilo que deveria ser para toda a nação, tanto nas 10 tribos quanto nas 2 tribos no sul, aquilo que deveria ser uma referência de espiritualidade, uma referência, não é? Uma referência de temor, de respeito a Deus, não era. Ou seja, o povo deveria esperar no rei uma dedicação, num temor a Deus, para que também o povo alcançasse de Deus bênção, favor de Deus. Mas, no entanto, infelizmente, estes homens que estavam numa posição de autoridade superior não eram exemplos para o povo. E, infelizmente, esses homens governantes que deveriam temer a Deus,
e também conduzir o povo a temer a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, obedecendo às suas leis, obedecendo aos seus mandamentos, eles não eram uma referência. Então os irmãos destaquem bem isso. Embora sendo uma tristeza na palavra de Deus, é um ponto histórico, mas deve nos trazer alguma coisa de ensino, ensino no qual os irmãos, fazendo uso da lição 3, podem transmitir para eles uma reflexão, que durante a nossa vida, embora isso é um fato histórico antigo, mas digamos hoje, na nossa geração, no nosso tempo, nós temos referências, tanto referências no sentido mal, quanto no sentido bom. Referências no sentido de que há pessoas as quais estão sendo observadas e que são más, e que não temem a Deus, e que não respeitam a Deus, como da mesma maneira, ainda que infelizmente sendo uma minoria, nós temos referências de pessoas boas, pessoas que se dedicam a Deus, temem a Deus, respeitam a Deus, guardam seus mandamentos. Isso tanto na área religiosa, ou seja, entre nós, não é? Nas igrejas, pessoas que estão em posição de autoridade na igreja, quanto também no que diz respeito às instituições governamentais, os governos, não é? Os prefeitos e outras autoridades mais, da qual o povo espera que haja, não é? Num senso justo, honesto, uma postura que venha a trazer um bom exemplo, mas infelizmente nós não vemos muito destas coisas. Dentro deste ponto, os irmãos podem fazer, extrair desta lição estas palavras nesse sentido, que os sucessores, na lição 3, tanto na descendência de Judá, ou os reis em Judá, como em Israel, infelizmente, praticaram muitos males. Mas uma coisa que eu preciso destacar, os irmãos professores vão fazer uso das leituras na revista, leiam as referências bíblicas e nessas minhas palavras, que é como para dar um direcionamento para os irmãos dentro da própria lição. Os irmãos façam com eles umas reflexões no seguinte sentido, que esta é a parte mais importante, que eles devem aprender a temer a Deus, não é? Aprender a temer, a respeitar ao Senhor, envolver-se no estudo da palavra de Deus e principalmente quando eles estiverem em momentos observadores, eles através da aferição da palavra de Deus, eles podem perceber quem ama o Senhor, quem é dedicado na obra de Deus, quem tem realmente um zelo pela palavra do Senhor. Assim como eles também, através do ensino da palavra, precisam aprender a ter para a bênção das suas próprias almas. Está bem, irmãos? Então vamos lá. Um pouco mais avante, nós temos aqui o tópico de número 1. Eu vou ler para os irmãos aqui. Apenas o tópico 1, depois eu faço umas reflexões. Diz assim que Abias, como é chamado, é filho de Roboão e é o segundo rei de Judá. Foi coroado no ano 18º da divisão de Israel. Seu reinado é marcado por guerras, sendo a principal narrado em 2 Crônicas, capítulo 13. Está aqui falando de Abias. Depois nós temos também mais um assunto aqui, lá no segundo parágrafo, dizendo assim: Abias reinou por 3 anos, período que ficou marcado por ter guerreado contra Israel todos os dias da sua vida. Então está aqui, né? Os irmãos observem bem. Este é o Abias. Abias, ele filho de Roboão e do reino do sul, fazendo uma referência a este rei do reino do sul, Abias, filho de Roboão. E nós temos também a respeito de Jeroboão, quando é falado sobre seu filho. Seu filho é Nadab, que também foi mau, assim como foi mau o seu próprio pai. Uma coisa importante que eu quero destacar para os irmãos, que nós temos aqui no capítulo de número 14, ainda que sendo um capítulo anterior, no capítulo de número 14, existe um destaque aqui até de certa forma bonito para os irmãos professores observarem e façam com eles esta meditação. No capítulo 14, está escrito assim, na palavra de Deus,
o assunto se desenvolve da seguinte maneira. Depois, irmãos, podendo, leiam o capítulo 14. Um filho de Jeroboão, que era rei no território de Israel, ele ficou enfermo. E Roboão teve a ideia de fazer com que sua esposa se disfarçasse e procurasse o profeta para buscar uma palavra de Deus sobre a condição da saúde de seu filho. Antes mesmo que a mulher de Jeroboão chegasse, Deus revelou ao profeta que ela viria. E Deus já colocou uma palavra na boca do profeta. Irmãos, observem bem, é um destaque interessante. A palavra de Deus para Jeroboão seria a seguinte: que por causa de suas maldades, de seus pecados, por causa de sua atitude idólatra, e muito pior do que isso, além dele estabelecer a idolatria, que foram os bezerros de ouro, que ele estabeleceu um em Dan e outro em Betel, ele ainda incentivou o povo na busca nestes deuses. Ou seja, era como que uma insinuação, ele querendo orientar o povo que a maneira de se achegar a Deus seria através da idolatria ou dos bezerros de ouro, ponto pelo qual os irmãos podem desenvolver, ainda que rapidamente, um assunto com eles, que não há possibilidade alguma de que, através da idolatria, se achegue a Deus. A única maneira bíblica de se achegar a Deus Pai é através da bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus categórica. Então, toda idolatria é ilusão da mente humana. E Jeroboão estabeleceu a idolatria e seus descendentes também se fizeram idólatras, cada vez mais. Mas neste fato, tem um ponto curioso. O ponto curioso é que Deus trouxe uma palavra de repreensão, uma palavra de sentença para Jeroboão e sua casa, e o filho dele, que ele queria que alcançasse saúde, não teve. Muito pelo contrário, o filho dele morreu. Mas aqui, eu quero que os professores abram o capítulo 14 e o verso 13, onde está escrito assim: e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Irmãos, notem bem, ele era um filho de Jeroboão. Digamos que talvez fosse ainda um adolescente. Tudo bem que a palavra de Deus não menciona a sua idade. Digamos que fosse um filho ainda adolescente, um filho ainda jovem, mas há um destaque bonito, irmãos. Os irmãos podem tomar esta palavra como um cerne para o momento de meditação com eles. Este garoto, este jovem ou este moço, que era filho de um pai e de um rei mau e idólatra, ele tinha o temor de Deus no seu coração. Ainda que ele estava envolvido em uma família entregue à malignidade, entregue à idolatria, mas o coração deste jovenzinho foi guardado por Deus para temer unicamente a Deus como Senhor de sua vida. E assim Deus fez, sendo ele uma única lâmpada em meio a terríveis trevas. Qual foi a determinação de Deus? Deus mesmo permitindo que ele ficasse enfermo, e através desta enfermidade Deus acabou por recolhê-lo para si. E por que Deus fez isso? Está escrito aqui: porque nele se achou coisa boa. Os irmãos frisem esta palavra e falem assim com os adolescentes, que o que Deus mais quer é sondar os nossos corações e ver coisa boa em nossos corações. Quando na verdade nós entendemos, que é através de Cristo Jesus, da obra que Jesus faz em nossas vidas por seu Espírito Santo e por sua santa palavra, é que então Deus pode ver coisas boas em nós. Mas destaquem isso para eles dentro dessa lição. Os sucessores de Roboão e Jeroboão, sucessores do rei do sul, sucessores do rei do norte. Como eram eles? Grande parte deles foram maus. Não eram um ponto de referência para a fidelidade, mas, no entanto, havia alguns pequenos focos de luz esparramados pelos territórios israelitas, nos quais eles, sim, eles eram representantes de Deus no meio do povo. E um deles era o filho de Jeroboão, este ainda pequeno, que Deus o recolheu, porque nele se achou coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. Então, os irmãos, notem bem,
e frisem estas palavras e façam uso desta lição neste sentido, está bem? Os sucessores foram maus, mas o que Deus espera de cada um de nós? Espera de cada um de nós que, no temor à sua palavra, colocando ela em prática, possamos ser agradáveis a Deus. Assim como Deus viu coisa boa neste garoto, neste jovem, digamos assim. Repito, a palavra de Deus não menciona a sua idade, mas está dizendo aqui, ele era um filho de Jeroboão, um filho de um rei idólatra. Ele era um filho de um rei idólatra, mas, no entanto, ele temia a Deus. E ele era, sim, alguém que era como uma referência de amor e de temor a Deus, mesmo em meio a tanta maldade. Então, que assim os irmãos falem com eles, jovens, adolescentes, juvenis, falem com eles neste sentido, para que eles sejam observadores, para que observem muito bem, não é? As pessoas que estão ao seu redor, as referências, né, de temor a Deus, de respeito a Deus, e possam, de certa forma, também imitá-las, né? Paulo, vamos lembrar disto? Paulo, uma vez escrevendo, disse, sede meus imitadores. Mas logo em seguida, o que Paulo diz? Porque eu sou de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, mas ele não ousou falar numa questão pessoal, sobre a sua própria pessoa. Ele disse, sede meus imitadores, mas como eu imito a Cristo. Então, que assim Deus abençoe os irmãos e graças a Deus.